gravar. Olha só, na semana passada eu parei com vocês falando sobre a Revolução de Outubro, né? Não sei se vocês lembram dela. Eu tinha falado que a gente vai ter uma revolução em fevereiro de 1917 e a gente vai ter a Revolução de Outubro de 1917, que é quando a gente vai ter de fato o que a gente vai chamar de Revolução Russa, certo? Deixa eu compartilhar o slide aqui para vocês. Todos veem o slide, pessoas? Tranquilo? Dá para ver. Pronto. E aí, quando os caras eles tomam o poder e a gente tem de fato a Revolução de Outubro, que a gente chama de Revolução Bolchevique, certo? Em fevereiro de 2017, em fevereiro de 1917, a gente não tinha tido uma revolução bolchevique propriamente dita, porque foi um processo revolucionário que tinha vários grupos políticos no bojo, né? Existiam ex-monarquistas, existiam republicanos, certo? Existiam os bolcheviques, então era uma pluralidade, era uma heterogeneidade de grupos que formaram e participaram dessa Revolução de Fevereiro de 1917, e quando a gente vai para outubro de 1917, a gente tem uma Revolução Bolchevique, certo? E aí já fica uma coisa mais específica para que vocês não confundam o que aconteceu em fevereiro de 1917 para o que vai acontecer depois, em outubro de 1917. Tudo bem? Então, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, o momento em que o Partido Socialista vai tomar o poder, assumir o controle da política russa e vai dar seguimento a tudo aquilo que a gente vai ver depois, vai ser outubro de 1917. O Lenin, como vocês estão vendo na foto, ele vai ser o principal líder da Revolução Russa, certo? Ele vai ter muita gente ao redor dele que vai ajudar, que vai contribuir, que vai liderar também. Como eu tinha dito na semana passada, o Lenin, ele fugiu para não morrer, né? Ele fugiu da Rússia para a Alemanha. Ele estava vivendo na Alemanha e ele organiza da Alemanha, certo? Esse acordo que a gente vai chamar de Acordo Brest-Litovsk, que é um acordo de paz que foi assinado entre os russos e os alemães para pôr fim à guerra entre eles e para que a Rússia... Deixa eu aceitar a Patrick aqui. Bom dia, Patrick. E para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Isso, só em Lenin ter feito isso, na verdade, o que não é só, né? Um acordo de paz, uma saída da guerra, é um processo diplomático muito difícil e muito complexo. Ok? E aí o que é que acontece? O Lenin consegue esse acordo. O Lenin acerta com os alemães. Inclusive, parte desse acordo que o Lenin vai assinar com a Alemanha, né, previa também investimento. Investimento mesmo. A Alemanha iria investir em fábricas, em indústrias na Rússia, e botar capital dentro do país para desenvolver o capital, certo? E aí, eu quero abrir um parêntese muito importante, mas muito, muito, muito importante, que muita gente não saca e fica viajando na maionese, que é o que a gente vai chamar, certo? A partir de agora, da diferença entre o socialismo real, que é o que vai acontecer na Rússia e na União Soviética, com Lenin a partir de agora, e do que a gente vai falar de escritos socialistas, de ideologia socialista, de visão de mundo socialista, que vem através do Marx, do Engels e de outros e outros autores que vêm depois dele, certo? O Marx e o Engels são autores do século XIX,
eles vivenciaram um tipo de realidade histórica, eles viveram em um processo histórico específico que ocorria na Europa, e eles não conseguem produzir, escrever ou qualquer coisa para além daquele lugar que eles viviam, certo, pessoal? Então, quando Marx preconizou as concepções de revolução socialista ou de mudanças do modo de produção, espero não estar falando grego para vocês, certo? Se não entenderem, eu repito. Quando Marx escreveu Capital, quando Marx escreveu todas aquelas obras, ele deixou claro para ele, e no livro está lá, que a revolução socialista, ou a revolução proletária, ela só poderia acontecer em países e em locais onde a revolução industrial tivesse feita e completa. Ok? Então, para o Marx, quando o Marx estava escrevendo o Capital lá, ele nunca, em nenhum momento, imaginou que a Rússia fosse fazer sua revolução socialista ou sua revolução proletária antes da Inglaterra, ou antes da Alemanha, ou antes da França. Porque o Marx imaginava que o processo revolucionário só seria possível em países em que a força produtiva e o capitalismo tivessem avançado. A Rússia estava nessa situação, pessoal, em 1917? Pensem. Lembrem de sexta-feira, por favor. E falem comigo. Não me deixem de todo. Não me deixem triste. Vou repetir a pergunta. Em 1917, a Rússia estava com suas forças produtivas, estava com seu capitalismo desenvolvido, comparando a Alemanha, comparando a França, comparando a Inglaterra, comparando a Bélgica, comparando aos outros países. Sim ou não? O que é que vocês acham? Não. Não, exatamente não. Eu tinha dito na semana passada para vocês que a Rússia era um país de estrutura feudal. Ele ainda parecia que estava no modelo feudal de existência, certo? Então ela não era capitalista. Desculpem, vou buscar água. Então a Rússia, pessoal, ela não tinha, do ponto de vista de organização política, social e tudo mais, o desenvolvimento das suas forças produtivas. A Rússia era um país semi-agrário. A Rússia não tinha industrialização, a Rússia não tinha grandes centros de indústria. A Rússia não era uma potência econômica, a Rússia não era uma potência militar, saca? A Rússia era gigante, a Rússia tinha uma população enorme, a Rússia tinha possibilidades de crescimento, que é o que vai acontecer, né? Em 20 anos a Rússia vai crescer, a União Soviética vai crescer de tal maneira que vai começar a bater de frente com os Estados Unidos, como vocês sabem. Mas Marx, quando escreveu o Capital, quando escreveu a ideologia alemã, quando escreveu os tratados, os manuscritos econômicos filosóficos, quando ele escreveu as teses sobre Feuerbach, ele nunca imaginou que a Revolução Russa iria acontecer. Em nenhum momento. Ele concebia, e eu vou repetir para vocês, que a Revolução Proletária só seria possível de ocorrer em países que tivessem seu capitalismo desenvolvido, o que não era o caso da Rússia, ok? Então, o Lenin, ele saca isso. O Lenin tinha lido Marx, e essa galera leu Marx, então eles pensaram, poxa, Marx não dizia isso, Marx não pensou nisso, mas a gente está aqui, bora fazer isso. E o acordo do Lenin com a Alemanha foi esse. Ajudar a desenvolver o capitalismo na União Soviética. Ajudar a desenvolver as forças produtivas lá. Então, a parte do que a gente vai chamar de tese de abril, né, que é o que o Lenin vai elaborar e vai pôr em prática, a partir de 1917, em outubro de 1917, é a transformação econômica da Rússia, certo? Como
a reforma agrária que foi feita na Rússia nesse período, né? A gente tinha, como é tipo de um sistema feudal, uma alta concentração de terra na mão de poucos, né? Que a gente vai chamar de grandes latifúndios ou de grandes fazendas. E o Partido Bolchevique vai entrar justamente nisso. Ele vai pegar esses grandes latifúndios, vai dividir essas terras e vão transformar essas terras em terras comuns, né? Terras que vão pertencer a toda a coletividade para produzir e para melhorar. Tranquilo, pessoas? Alguém com alguma dúvida? Falem comigo. Pode continuar. Massa. E aí, de 1917 até a morte de Lenin mesmo, eu não sei se você... Deixa eu ver aqui. Não vai ter. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A partir de 1917, é lógico, principalmente depois que a Primeira Guerra Mundial acaba, que o que a Rússia estava, e agora a União Soviética estava tentando fazer, não era algo que os países capitalistas aceitavam de bom grado, certo? Era uma contraposição, era a criação de um eu e eles, né? A criação de uma separação ideológica entre os países capitalistas e que viam o socialismo como algo medonho, horroroso e tudo mais. E é lógico que eles vão tentar fazer com que a revolução não aconteça, certo? Então, é por isso que entre 1917 até 1921 a gente vai ter tantas invasões e tantas lutas. E é por causa disso que vai ser criado, e eu vou escrever aqui para vocês, o famoso Exército Vermelho. Exército que vai ajudar a derrotar o nazismo e Hitler na Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho foi desenvolvido e criado por aquele brother que eu tinha falado para vocês, eu não estou mais com o meu Kindle aqui, com aquele brother que eu tinha falado para vocês, o Trotsky, certo? E já neste período, em 1917, quando Lenin ainda era o principal líder da União Soviética, o principal líder do Partido Bolchevique, ok? Que vai haver um racha, vai haver uma treta, vai haver uma briga aí entre esses dois personagens muito importantes da história da Revolução, que vai ser o Trotsky, criador do Exército Vermelho, e o Stalin, bom companheiro que ninguém pode negar, senão ele manda matar, senão ele vai mandar para Gulag, ok? O que acontece? O Trotsky, por ter criado o Exército Vermelho, por ser um grande intelectual, né? Ser um filósofo, um historiador de mão cheia, vai estar íntimo, amiguinho do Lenin. E do ponto de vista de substituição, a maioria das pessoas, né, a maioria dos líderes mesmo, revolucionários, líderes daquela galera, imaginavam que quando o Lenin morresse, quem iria substituir, certo, seria o Trotsky. O Trotsky tinha, digamos assim, mais poder, ele tinha mais influência, ele tinha mais relações políticas estabelecidas, ele era mais benquisto, ele tinha muito mais fama do que o Stalin, certo, pessoal? Quando chega o Lenin, em 1917, e ele inicia esse processo de receber capital internacional, né? Vem aqui, podem vir, instalem suas empresas aqui, vamos desenvolver as forças russas. Depois que isso acontece, o Lenin vai dar uma de doido mesmo, e depois que as empresas e os capitalistas vão para a Rússia instalar suas empresas, o que é que o Lenin faz? Ele diz, isso não pertence mais a vocês.
Isso agora vai pertencer à União Soviética. E expulsa essa galera, certo? Expulsa essa galera e a Rússia, a União Soviética, definitivamente, ela deixa de adotar um modelo econômico capitalista para desenvolver um modelo próprio, certo? E aí, vou ressaltar de novo que a gente vai chamar de modelo socialista real, porque quem desenvolveu isso foi a União Soviética, certo? Outros países já vão adotar outro modelo econômico diferente dos demais. O modelo econômico adotado pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, certo? Para quem não sabe. A União Soviética, ela vai criar agora o que a gente chama de plano quinquenal, certo? Ele vai planificar o que a gente chama de economia. Eles vão organizar a cada 5 anos, certo? Os próximos 5 anos. Então, por exemplo, a primeira etapa da MEP, né, era desenvolver as forças produtivas da Rússia, né? Desenvolver banco, desenvolver indústria, desenvolver comércio, desenvolver a agricultura, modernizar as maquinarias da agricultura e tudo mais. Depois que isso é feito, a gente vai planificar e planejar essa economia. E a Rússia, pessoal, ela vai passar toda a sua história enquanto União Soviética com esse planejamento quinquenal da economia. Vai ser a principal contraposição entre o modelo soviético e o modelo capitalista, certo? É a ideia de que o Estado, o grande Estado, vai planejar detalhadamente todos os rumos econômicos e vai controlar toda a economia. Tudo bem? Lembrando, só lembrando para vocês, para quem não sabe, que o Marx também falava que o socialismo ela é, na verdade, uma transição para outro sistema. E eu não sei se vocês já ouviram falar. Por quê? Porque todo mundo fala, o cara é comunista, o cara leu Marx, o cara é comunista, o cara é comunista, o cara é comunista. Aí você lê socialismo, aí depois você lê comunismo, aí o cara fica, gente, que porra é essa, meu irmão? Não tô entendendo. Vocês sabem qual a diferença entre socialismo e comunismo? Alguém Nessa sabe questão eu aqui? tenho um pouco de dúvida, dá para explicar? Bora lá. Eu vou explicar, mas eu quero que vocês façam mais que isso, ok? Quero que vocês façam uma pesquisa para me entregar. Deixem no caderno, certo? Mas se quiserem botar em texto para me mandar, me mandem. Vou escrever. Tem que ser a partir de Marx, viu? Não inventem pegar, procurar essa galera aí, essa galera que fala besteira, beleza? Procurem de pessoas que vão na fonte, de gente que pega o parágrafo do livro de Marx, copia e cola um trecho para mostrar a vocês e depois vai analisar a parada. Não vão procurar essas besteiras não, não é Nutella? E aí, o que vai acontecer na União Soviética a partir de agora vai ser esse planejamento socialista de estatização da economia, ou seja, o Estado vai ser o ente que vai controlar tudo, certo? Em contraposição ao capitalismo que não acreditava nisso, ok? O socialismo, pessoal, e aí já adiantando um pouquinho da principal diferença entre socialismo e comunismo, o socialismo é o meio termo e o comunismo é o estágio final. Como assim? O Marx, ele pensava, ele concebia que o modelo do socialismo, o modelo socialista, pressupunha um controle do Estado pela classe operária, né? Pela classe proletária. Só que esse Estado, esse modelo era temporário.
ele não era o final. Ele não era o que iria acontecer depois disso. O Marx concebia, dentro do que a gente vai chamar de teleologia marxista, de que depois do socialismo a gente ainda tem um novo modelo de vida, um novo modelo de sociedade, que é chamado de comunismo. Este modelo, até segunda que vem, certo, Ana? Esse modelo comunista, ele pressupõe uma sociedade sem Estado, certo? Então, a principal diferença entre socialismo e comunismo é que o socialismo, na sua base, necessitava e dizia que precisava existir um Estado, e o comunismo é uma sociedade sem Estado, certo? Ela é autogestionária. Tudo bem? Todo mundo compreende isso? Você entendeu também? Como assim, professor? Sem Estado e com Estado É seria tão como difícil a gente imaginar uma sociedade sem Estado, né, Lívia? Eita, caralho. É tão difícil a gente imaginar uma sociedade sem Estado, né? A gente não tem exemplo recente de uma sociedade que não tem Estado. A gente pressupõe que o Estado é necessário, precisa ter. Mas não, beleza, pessoal? Do mesmo jeito que a gente criou o Estado, o ser humano também pode acabar o Estado. O Estado é histórico. A construção do que é o Estado é uma construção histórica. Não é para sempre. Do mesmo jeito que o capitalismo não é eterno, certo? As coisas são datadas no tempo e no espaço. Então, o Marx acreditava que as forças e o ser humano iria se desenvolver de tal forma que a existência do Estado não seria mais necessária e que a sociedade, a partir daquele momento histórico, iria viver sem Estado mesmo, certo? Sem presidente da República, sem rei, ou sem primeiro-ministro, ou sem deputado, ou sem... Todo mundo entende isso? É uma sociedade sem Estado, certo, pessoal? É uma coisa muito estranha para a gente, porque quando a gente olha para o nosso redor, quando a gente olha para a nossa vida, é só o que a gente vê é o Estado, né? Mas tudo que é histórico é datado no tempo e no espaço. Não é eterno, certo? Não é eterno. Não tem isso na guia de ser eterno, não. Do mesmo jeito que as coisas nascem e desenvolvem, elas também chegam ao fim, certo? Aí, quando ou como vai ser, são outros 500. Agora, se alguém, em algum momento, acredita que as construções nossas, os seres humanos, vão durar para sempre, aí você precisa se tratar, certo? Não há nada de eterno. O Estado é um caso deles. Tranquilo, pessoas. Rebeca, isso é outros 500, certo? Por quê? Porque uma coisa é você dizer que aquela sociedade não tem Estado. E outra é você determinar como ela funciona, certo? Como ela vai funcionar depende de características e desenvolvimentos históricos e sociais de cada povo e de cada população, tá bom? Então, a gente pode ter uma sociedade sem Estado como uma tribo indígena, certo? Que não tem Estado. Tribo indígena tem Estado? Existe um Estado, existe um Estado aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses? Os esquimós e os aborígenes, por exemplo, eles possuíam Estado? Não, certo? Então, a sociedade sem Estado é uma sociedade possível. Ela pode ser autogestionária, por exemplo. As pessoas nos seus locais, certo? Vão decidir sobre o que é melhor, o que não é melhor para elas, certo? As pessoas também podem viver em grandes cooperativas onde eles vão, a partir de horizonte da discussão e do debate, tomar decisões sem precisar de um Estado obrigando ou botando tudo em prática. Então, é possível uma sociedade sem Estado, certo? É difícil imaginar porque nós vivenciamos sociedades com Estado. Mas isso não significa, em nenhum momento, de que não possa existir uma sociedade sem Estado. Concordam comigo ou vocês discordam? Se discordarem, tudo bem, certo? Não tem problema. É só falar para a gente conversar. A minha dúvida era essa mesmo. Pode existir, Lívia.
Caso vocês queiram um exemplo mesmo de uma sociedade sem Estado, a gente vai ter aí muitos e muitos grupos formados que não vão usar Estado para se falar. Os ciganos têm Estados, os ciganos não têm Estado, mas se organizam, certo? Deixa eu ver um momento. Alguns grupos aborígenes ou alguns grupos esquimós, grupos indígenas e tudo mais, também se organizavam sem Estado. A gente tem 300 mil anos de história. O ser humano nasceu há 300, 1, 2, 3, não sei nem escrever 300 mil. Os seres humanos, a gente nasceu enquanto espécie há 300 mil anos atrás, certo? O primeiro estado que o ser humano vai criar e vai conceber vai ser a Mesopotâmia. Há mais ou menos 6 mil anos atrás. O primeiro estado que a gente cria tem 6 mil anos e a nossa espécie tem 300 mil anos. Ou seja, a gente viveu 290 mil anos sem estado, certo? Então, é completamente possível a gente ter sociedades que não têm estado. Tranquilo, pessoas? Alguma dúvida nisso aí? Não. Eu acho que quando vocês pesquisarem a diferença, vocês vão reforçar o que eu estou dizendo. E aí, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta de novo, que eu estou aqui sempre para ajudar vocês, ok? Quando a União Soviética planifica sua economia, ela vai adotar agora esse modelo de economia planificada. Como eu disse a vocês, a cada 5 anos, eles vão planejar e organizar os próximos 5 anos. O que é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai investir? Onde é que a gente vai crescer? Qual é o plano que a sociedade soviética precisa para desenvolver X e Y? Então, esse é o modelo da economia planificada, certo? Esse desenvolvimento que a gente vai ter vai ser muito forte, principalmente depois de 1924, certo? O Lenin vai morrer em 1924, ok? Quando o Lenin morre em 1924, a gente vai ter uma treta aí pesadíssima que eu vou contar para vocês, mas vamos nos ater aqui nesta parte econômica, certo? Vamos fugir um pouco da parte política. O desenvolvimento econômico da União Soviética vai ser muito acelerado, muito acelerado. Por quê? Porque a União Soviética era um país, a Rússia era um país semi-agrário e feudal, que em 20 anos vai ter essa arrancada para se transformar numa potência industrial. Então, o crescimento do país nesse período vai ser enorme, pessoas. Vai ser gigantesco de verdade. E isso vai fazer com que a Rússia dê um salto, acelere o seu desenvolvimento para sair de um país agrário para um país industrial que vai agora começar a bater de frente com os outros países como uma nação industrializada. Tanto é que depois da Segunda Guerra ela vai começar a rivalizar com os Estados Unidos da América, certo? Voltando para a parte política, existe uma fofoquinha muito importante que vocês precisam saber, que é o que vai acontecer em 1924, certo, pessoas? Em 1924, o Lenin ele vai morrer. Ele vai morrer de tuberculose, certo? O Lenin era o principal líder da União Soviética e quando ele morre, certo? A organização política da Rússia, da União Soviética, desculpa, ela estava concentrado em 2 locais. No Partido Soviético, certo? No Partido Bolchevique, certo? Esse partido era quem, na prática, controlava a política e controlava tudo, beleza? Era um único partido, que era o Partido Soviético, que aboliu todos os partidos. Um detalhe importante, todo regime totalitarista tem a ideia de ser um partido único, ok? Então, só existia esse único partido. Então, um dos centros de poder era o Partido Soviético. O outro local de poder era a Duma, como eu tinha falado para vocês, que vai ser o parlamento. E o outro vai ser o governo central.
Como é que funcionava a organização política a partir daí? O Partido Soviético iria eleger os membros que iam ocupar o parlamento, que seriam os deputados no parlamento, e o parlamento vai indicar as pessoas que iam ocupar os cargos no governo central. Todo mundo entende isso? Eu vou precisar repetir caso alguém não tenha entendido, porque esse processo é muito importante. Explica de novo. Vou lá. Estão vendo que tem 3 instâncias políticas aí, né? Partido Soviético, Parlamento e o Governo Central. Todo mundo me entende isso? Aham. Beleza. O Partido Soviético só tinha ele, certo? Então, para você eleger membros políticos que vão fazer parte do parlamento, você só ia escolher de que partido? Partido Soviético. Não tinha outro para você votar. Tranquilo? O partido era uma instância política de decisão, era um local, e aí essa galera iria virar membros, deputados do parlamento, ok? No parlamento, os políticos do parlamento, as pessoas que estavam no parlamento, que foram eleitas pelo Partido Soviético a ocupar as cadeiras do parlamento, eles vão decidir quem vão ser os funcionários que vão ocupar o governo, o Estado. Beleza? Todo mundo entendeu Agora isso? vou entender mais um pouco. Massa. Se ainda tiver em dúvida, depois manda o chat e tal, que eu vou lá tirar a dúvida. E é aí que o Stalin entra no meio. Como eu tinha dito para vocês agora há pouco, o Trotsky era naturalmente a pessoa que iria substituir Lenin quando Lenin morresse na Revolução, no processo. Porque ele era o líder do Exército Vermelho, ele é um dos principais intelectuais que existia, ele era considerado um dos grandes líderes bolcheviques, certo? Ele era o braço direito do Lenin, do ponto de vista de organização política. O cara era um general, porque o cara organizou e criou o Exército Vermelho. Mas, quando Lenin morre, quem controlava o parlamento, quem controlava as escolhas dos membros por governo central era quem? Era Stalin. E quando Lenin morre, o Stalin começa a articular, Master of Puppets, né? Ele vai começar a articular politicamente para ele ser escolhido o principal líder. Então, dentro do parlamento, como ele controlava, como ele era secretário do parlamento, e era ele quem indicava os membros que iriam para o governo central, aquela política do toma lá da cá, né? O Stalin começou a povoar toda a galera que iria fazer parte dos membros da escolha para ser dele. E aí ele passa por cima do Trotsky, ele vence essa disputa com Trotsky, e a partir daí o Stalin vira o principal líder da União Soviética. O Stalin, em 1924, vai virar o chefe do partidão, vai virar um ditador. Ele vai virar um monstro. Ele vai virar uma coisa pesadíssima que vai acontecer com a União Soviética a partir do Stalin, certo? O Stalin, quando vai assumir o poder, a primeira coisa que ele faz é expulsar Trotsky do país. A primeira coisa que ele faz é perseguir toda a galera de Trotsky e o próprio Trotsky. Trotsky tem que fugir do país. Trotsky vai ser assassinado a mando de Stalin lá no México. E Stalin passa a perseguir toda a galera de oposição a ele, certo? E muitas, milhões de pessoas vão morrer ou vão serem escravizados nos trabalhos forçados a partir do governo de Stalin. Beleza, pessoas? Alguma dúvida sobre a União Soviética? Tá de boa mesmo? Alguma dúvida de sexta-feira? Alguma dúvida de agora? Ou não?